A Vibe Mundial apresenta programa O Despertar da Alma. Falando de numerologia, astrologia e terapias para o seu crescimento espiritual. Com Cleusa Cirilo e Marcos Brabo. Pela luz branca do Cristo, pela luz verde da cura, pela luz violeta da transmutação, pelo bem superior de todos e dentro da verdade de Deus, eu peço que todas as vibrações dissonantes sejam removidas de todos e encerradas em sua própria luz, levadas à fonte para serem purificadas e nunca mais retorne a nós e nem a qualquer outra pessoa. Peço a tríplice proteção da luz branca do Cristo, que todos se envolvam nesta luz. Bom dia, ouvintes, bom dia você que está aí, que já comemorou, já passou a ceia, está se preparando para o almoço. Então eu vim hoje aqui conversar com vocês para a gente entender um pouco o que é essa data, né? Então, o Natal é o nascimento do Cristo. E se a gente refletir o que quer dizer esse nascimento? Então, assim, é o nascimento da nossa consciência crística, da nossa renovação. Então, é como uma criança que nasce, é comemorado, é celebrado. Então, é a esperança, é a renovação, um novo direcionamento. Então, tudo isso é o que representa esta data. As comidas, os presentes, tudo que alegra, tudo que traz a beleza. Então, isso também alegra a Deus. Agora, o que a gente tem que olhar é dentro de nós. Será que eu julgo as pessoas? Será que eu critico? Ou estou cuidando para ser um ser humano melhor? Porque o maior exemplo que você deixa, o seu maior legado, é ser exemplo. Então, pense nisso. Então, neste dia, reflita sobre isso. Quando você estiver fazendo o seu almoço, reunindo a família, pense que ali é um laboratório de almas, onde todos fazem pesquisa, todos conversam, todos trocam diálogos. E é para isso que Deus criou esse laboratório de almas, para que a gente veja no outro aquilo que a gente admira, é a nossa luz também refletindo no outro. E tudo que incomoda é a nossa sombra. Então, pegando lá a passagem de Davi e Saul, quem é o Saul? São a sombra dentro de nós, são os sentimentos baixos. Quem é o Davi? É a nossa luz. Só que para a gente crescer e ser coroado nessa luz, nós temos que fazer que nem ele. Enfrentar, porque ali a inferioridade, porque ele era pequeno, os irmãos eram grandes e eles poderiam entrar nas guerras. E ele não podia porque ele era pequeno. Aí ele foi pastorear as ovelhas. Então, o que simboliza isso? O domínio dos instintos. Porque pastorear as ovelhas tem que ter paciência, você tem que ter discernimento. Então, esse é o primeiro teste para a gente entrar na nossa luz. O segundo
enfrentar a inveja, que foi o urso que ele enfrentou. Então, simboliza a inveja dentro de nós. O leão, que ele também enfrentou, significa o ego. A gente tem que dominar esse ego, senão ele domina nós. E por último, ele teve que enfrentar os medos, que o Golias, que é um gigante. E quando a gente se deixa dominar pelos medos, ele vira um gigante na nossa vida. Então, nós temos que usar a sabedoria, entender o simbolismo de tudo o que se passa nessa história e tirar lições para a nossa vida. Então, estude essa passagem aí, que vocês vão aprender muito. E faça essa reflexão nesse dia de hoje. Então, entender essa renovação, entender esse nascimento da sua própria luz, da sua esperança, dessa força crística que habita em nós. Então, é isso que eu desejo para vocês hoje. Vim aqui explicar um pouco também do meu trabalho para vocês. Hoje o Marcos não está, porque ele tinha compromisso, não pôde vir aqui. Mas eu vim aqui falar com vocês. Então, falando sobre tudo isso, sobre essa celebração, sobre entender um pouco mais de si mesmo. Então, o trabalho que eu realizo com o contrato de almas é um trabalho para posicionar você, dar uma direção do compromisso que você assumiu quando você veio para esse planeta Terra. Porque o que é a Terra? Quando Deus criou este planeta, que ele é minúsculo em relação a outros, ele pensou num hospital-escola. Então, se eu vim para um hospital, é porque eu preciso me curar. Se eu vim para uma escola, porque eu preciso aprender. Então, a nossa alma, às vezes, ela carrega dores emocionais. E essas dores emocionais, nós levamos de volta, que são as feridas da alma, que a gente fala que são as sanskara. Então, essas feridas, elas têm que ser curadas aqui. Por isso que vem pessoa, situações, aonde a gente passa por dores. Porque, às vezes, aquela situação dolorida é o remédio que você precisava. Porque, como são feridas, muitas vezes precisa se abrir para poder curar. Então, tem que, às vezes, sangrar para poder curar. Então, é por isso que a gente passa pelas experiências doloridas. Nós não devemos reclamar, porque quando a gente reclama, é como se a gente desse poder àquilo e volta para trás, né? Você volta na situação, você volta na dor. Então, nós temos que parar e pensar nisso. O que eu tenho que me curar? Por que essa situação está se repetindo tanto na minha vida? É porque é aonde está a sua dor, é aonde está a sua ferida que precisa ser curada. E muitas vezes essas feridas, elas são ancestrais. Vêm lá das nossas raízes ancestrais. Nós carregamos as dores e o sofrimento de nossos ancestrais, que a gente fala que é o amor cego, que a gente quer honrar a dor daquela pessoa. Por isso que tem a constelação, né? Para limpar
essas raízes ancestrais e libertar a nossa alma desse peso, desse sofrimento. Por que que eu trabalho com o despertar da alma? É para isso. Porque a nossa alma desperta, ela começa a entender, ela começa a sentir. Só que para isso nós temos que entender qual foi o compromisso que eu assumi para executar aqui. Porque cada um de nós trazemos um destino. E esse destino ninguém pode mexer, somente nós. Então, a partir do momento que você entende e sabe como fazer, aos poucos você vai fazendo, porque não é de um dia para o outro. Então, quantos anos, às vezes, você fica presa naquela dor, naquele sofrimento. Então, não é de um dia para outro que isso vai ser limpo. É como uma ferida, que ela não sara de imediato. Ela tem que ser cuidada, tem que ser tratada para que ela possa cicatrizar totalmente. Então, todos os tratamentos, todos os ensinamentos, eles vão levar um tempo para surtir o efeito. Porque tem pessoas que pensam que é milagre, que você vai lá, fez um tratamento, alguma coisa, vai desaparecer tudo. E não é assim. É aos poucos, tomando consciência da responsabilidade que nós assumimos. Porque o que mais tem é falta de responsabilidade. Não com os outros, às vezes, mas com a gente mesmo, que a gente não admite, a gente carrega aquilo lá e o ego não deixa a gente ver que nós somos os responsáveis. A gente transfere. Então, sempre é o outro que é culpado. É o outro que falou. Então, quem faz isso é o ego. Porque o ego é o nosso guardião. Então, é como se ele estivesse te defendendo. Mas a gente não pode deixar ele tomar nossa frente. A gente tem que ter domínio. Porque senão ele acaba apagando a nossa luz. Então, esse trabalho é para orientar, é para direcionar você naquilo que você tem dúvida, naquilo que você não sabe como fazer. Porque a nossa alma precisa de sentir, ela precisa entender que a gente veio aqui para sentir. Então, o planeta Terra é isso. A gente sentir cada situação. Por isso que Deus capacitou nós com os 5 sentidos, para que a gente aprenda a escutar, aprenda a enxergar, aprenda a tocar as coisas, sentir o aroma, degustar. Então, tudo isso ele capacitou na matéria, para que através de tudo isso nós possamos evoluir para o espírito. Então, o nosso espírito, muitas vezes, ele tem necessidade de aprendizados, por isso que é uma escola. Aquela pessoa tão difícil que vem na nossa vida pode ser um grande professor. Então, cada situação é um ensinamento. Então, a gente tem que parar e pensar aonde é a minha sala de aula. Quem são os meus professores? Para não ficar na lamentação, na reclamação, porque o que mais afasta nós da nossa consciência divina é julgamentos e reclamação. Então, tem pessoas que reclamam o tempo todo e tem pessoas que julgam o tempo todo. Então, vamos olhar para a nossa vida e deixar o outro. Eu não sei se aquilo que ele escolheu para passar é aquilo que ele está vivendo.
eu tenho que olhar para mim. Então, eu tenho que descobrir o que foi que eu me comprometi para estar aqui nesse planeta escola. Então, é isso que o contrato de alma revela para vocês. E também o Marcos, ele faz o mapa astral, ele vai falando os signos, contra também, o lado positivo, o lado negativo. Ele faz a revolução solar e também ele traz o ensinamento, ele explica e trabalha também com a terapia quântica aplicada e abre o tarô para orientar. Então, ele tanto faz o mapa, ele faz a revolução solar e dá de presente para você os comandos quânticos, que são em torno de 22 comandos para muitas coisas. Só que ele dá concentrado para já dar uma limpeza na vida da pessoa. Esses dias ele atendeu uma pessoa que precisava passar num concurso e ela estava com muito medo. E dentro da terapia quântica tem um comando que é para a prova, que é para pessoas que têm dificuldades de aprender, que nem eu tenho um neto que foi diagnosticado com TDAH, então ele tinha algumas dificuldades de aprendizado. Eu tratei ele com a terapia quântica e ele, esse ano, ele foi muito bem. Passou em todas as provas. Então, são ferramentas que a gente usa para auxiliar, porque os terapeutas são só facilitadores. Eles não vão resolver a sua vida, mas vai ajudar você a ter compreensão da sua responsabilidade. O que você veio fazer aqui? Qual é o seu propósito de vida? Então, nós temos provas e expiações. As expiações são as dificuldades que a gente veio para enfrentar. Então, lá dentro do contrato, o número que aparece, ele vai dizer se você assumiu isso ou aquilo como uma expiação. E aquilo é que vai limpar a sujeira que está no nosso espírito, no perispírito, que acumulou de vidas passadas. Então, se nós temos essa consciência, fica muito mais fácil a compreensão. Então, eu vou passar para vocês os meus telefones, para quem quiser já começar o ano entendendo mais sobre si mesmo. O que eu posso fazer para me tornar um ser humano melhor? É querer mudança e aceitar a mudar. Porque não adianta querer mudança se você não aceita modificar você. Não adianta nada, né? Então, o meu telefone é o 940 32 8391. E o telefone da Stephanie é o 913 16 2396. Vocês podem ligar ou mandar uma mensagem. Às vezes é mais fácil mandar uma mensagem, porque no WhatsApp fica mais fácil, né? E eu também tenho lá no Instagram, tenho o meu canal. O Marcos também tem o dele, é Marcos Brabo, e eu sou Cleusa Cirilo. Então é só vocês procurarem lá que vocês vão achar. Agora eu quero explicar sobre um novo tratamento que eu vou fazer agora a partir de janeiro,
que eu já fiz esse tratamento, eu dei uma parada por conta da constelação, mas eu vou retomar, que é o tratamento com os 4 elementos. Por que eu vou retomar? Eu estudei bastante e entendi que cada elemento, ele carrega um medo. E como nós somos compostos pelos 4 elementos, que é terra, água, fogo e ar, então cada um traz um medo. Que nem no elemento terra, que rege o chakra da base, o medo ali é da miséria, o medo é da escassez, o medo é de não ter sustentação, o medo de não ser aprovado, o medo de não ter merecimento. Então, tudo isso está preso neste chakra. Então, trabalhando a força do elemento terra, vai desbloqueando e vai limpando. O chakra da umbilical ou sacral, ele carrega ali os medos de relacionamento. Então, o medo de ficar sozinha, o medo de não ter ninguém, o medo do que o outro vai pensar, o medo da traição. Então, são várias coisas que a gente fica presa ali naqueles medos. Então, tem cada elemento, ele traz um medo. Então, nesse próximo ano, eu vou trabalhar bastante com os 4 elementos e com a direção do Divino Espírito Santo. Se você tem interesse, você que já conhece um pouco desse trabalho que eu faço dos 4 elementos, é só você entrar em contato com a Sandra, que ela explica melhor. É o 98-555-6364. Então, é só ligar para ela e falar que você quer explicação sobre o tratamento com os 4 elementos. E também vou continuar com a constelação e a terapia quântica. Então, a constelação, eu trabalho ela na linha espiritual, porque muitas vezes a gente carrega dos ancestrais espíritos que acompanham a gente prendendo numa situação. Então, dentro da constelação, eu também trabalho os padrões hereditários, tanto no campo do relacionamento, no campo profissional e financeiro, também na saúde e no espiritual. Porque em todas essas áreas, a gente carrega algum nó ancestral. Então, tem que analisar o qual que pega mais. O que eu tenho observado mais é nos relacionamentos e na parte financeira. Depois vem saúde e o espiritual. Mas a parte de relacionamento e o financeiro é o que mais trava a vida das pessoas. Então, eu trabalho com os conselheiros kármicos, abrindo a linha do tempo para poder entrar nesses campos para que haja o desbloqueio, que haja a desativação das memórias ancestrais que vêm já das raízes ancestrais. Então, se você tem interesse em conhecer todo esse trabalho meu, é só você entra lá no Instagram, no YouTube, ou ligue no telefone 913 16 2396, que a Stephanie explica todo esse trabalho, manda um áudio explicando para vocês, tá? Então, assim, comece um novo ano já com uma nova visão de si mesmo.
Não prometa nada para ninguém. Prometa para você. Então, o programa está chegando ao final. Eu desejo que vocês tenham um ótimo almoço em família. Comemore, celebre, agradeça por tudo, até pelas coisas ruins, porque foi um aprendizado. Então, Feliz Natal a todos. Fiquem com Deus. A Vibe Mundial apresenta